Salve raposas e raposas, pinguins e pinguinas. Aqui quem fala é a Thay, e aqui quem fala é o Tuti. Hoje nós estamos aqui pra falar sobre Jovens Titãs. Qual é o intuito desse vídeo, Tutu? O intuito desse vídeo é porque a gente viu toda a série, e durante a série tem vários vilões super zique e outros vilões boss, e a gente tá aqui pra falar sobre os principais mesmo. O vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira parte vai ser postada aqui no meu canal. A segunda parte vai ser postada no canal do Tutu, que vai estar na descrição do meu vídeo. A minha parte favorita da tier list é nomear as categorias, começando com a pior de todas. Eu acho que, tipo, o último claramente tem que ser Cinderblock. Eu concordo. Esse aqui seria, tipo, os ruinzão. Esquecíveis, dá pra ser. Os esquecíveis. Esse aqui, ele é ruinzinho, mas ele não é tão ruim. Pode ser coadjuvante, o que você acha? É. Porque eles são coadjuvantes. Esse aqui, ele é tipo o bom, legalzinho. Eu acho que dá pra colocar memorável. Pode ser, Eu gostei. acho memorável. Os Memorável. memoráveis. Aí esse aqui são os top, mas tipo, não é os melhores. Então eu coloco o Zed, que a gente chama o Robin. Os Ed. E esse aqui é tipo pra ser o melhor, tá ligado? Os dois melhores, no caso. Ah, que daí na nossa opinião vão ser os dois melhores. Carrega a série? Nossa, fechou, pode pôr. Eu coloquei todos eles em ordem cronológica. E eu tenho aqui anotado do meu ladinho os que não estiverem na lista. Nem só fala por cima qual que eles estariam. Pode começar aí falando desse meu mano aqui. Cara, esse aí é o Slade. Tenho dois lados dele. Eu acho ele um personagem muito incrível, muito misterioso. Ele é muito promissor, cara. Só que chega um momento da série que ele vira um gado. Gado ele já é a série toda, porque ele fica o tempo todo obcecado pelo Robin. Mas ao mesmo tempo que ele é gado do Robin, ele vira gado de novo do vilão da quarta temporada. Ele ficaria entre o Ed e os memoráveis, pra mim. Eu quero falar primeiro que o Slade, ele é muito superestimado, porque ele podia ter sido muito mais do que ele foi. Dá até pra entender que a série foi cancelada, e é por isso que ele não tem uma conclusão foda, mas a série tenta mostrar o Slade como o melhor vilão, tipo, o vilão principal. Só que depois da segunda temporada, eu acho, ele fica muito irrelevante pra série. Só pelo caminho que ele teve, eu não colocaria em Ed. Ele teve muitos momentos fodas, como o bagulho dele com o Robin na primeira temporada, com a Terra na segunda, com a Ravena na quarta. Então eu colocaria ele nos memoráveis, porque eu acho que tem vilões melhores. Fechou. A Jinx, eu não sabia até então, até reassistir, que ela era a líder dos carinha aqui. E tipo, eu acho que ela é a mais memorável deles. Eu acho que ela é a mais poderosa deles. Comparado a esses três aqui, um é forte, o outro é esperto e ela dá azar. Então, tipo, ela é muito roubada. Eu gosto do arco dela no final, que ela, tipo, meio que tem a redenção dela. E ela não fica congelada junto com esse doido aqui. Eu acho que ela tá no mesmo nível do Slade, mas talvez um pouco acima dele eu colocaria. É, cara, assim, eu não sei se pra mim ela se encaixaria no Ed, porque tentaram trazer ela como se fosse algo maior do que ela é. Mais ou menos o que aconteceu com o Slade. Só que ainda assim ela não tem aquele potencial. Eu pelo menos acho que faltou um pouco de sal nessa parte. Eu super concordo ela tá aqui, mas tipo, ela pelo menos tá na frente do Slade. É verdade, porque ela pelo menos teve um início, meio e fim. O Slade ficou só o início e meio fudida. E sobre esse carinha aqui que você tem a dizer? Velho, eu acho ele bem irritante, que ele fala muita besteira, xinga todo mundo. Volte e meia, ele tá aparecendo nos episódios, geralmente junto com o Cyborg, ele aparece. Os roteiristas tentaram forçar muito ele, em vez que ele nem precisava aparecer, ele tava enchendo o saco, sabe? Eu colocaria ele como um coadjuvante. Eu acho que a pior parte desse personagem foi justamente o que você falou, tipo, parece que não tinha outro personagem pra pôr naquela hora. E tipo, ele aparece em momentos muito aleatórios. Tem aquele episódio dos jogos que ele tá lá e foda-se, tá ligado? Ele era melhor nos primeiros episódios e, tipo, conforme o tempo foi passando, ele só foi mais ridicularizado. Então eu coloco aqui no coadjuvante também. E eu gostaria de falar que esse aqui, dos três principais, é o pior deles, o Mamute. Ele não tem quase fala nenhuma, o poder dele é ser super forte, foda-se. E tipo, a personalidade dele é ser buga-buga, eu sou o Mamute, buga-buga. Pra mim, ele só não tá nos esquecíveis porque esses três são muito clássicos juntos. Pra mim, ele estaria no pior do coadjuvante. Eu também acho. Ele é uma bosta. Cara, a Estrela Negra é uma vilã que eu gosto muito. Eu sou suspeita a falar porque eu sempre gostei da história dela com a Estelar, de você ver a rivalidade das duas. Apesar dela ser, tipo, entre aspas, bem melhor do que a Estelar, você vê traços de inveja, erros e pecados de nós, seres humanos mesmo. Você consegue olhar pra ela e falar, conheci uma pessoa filha da puta assim, sabe? Ela poderia ter sido bem mais explorada do que ela foi, mas nos momentos que ela apareceu, eu gostei. Pra mim, ela é uma personagem Ed. A Estrela Negra, como você falou, ela é uma personagem muito foda. E eu acho que, tipo, de todos esse aqui, ela é o mais Ed até agora. Eu dou graças a Deus que não saturaram ela na série. Ela apareceu, tipo, em 2 ou 3 episódios, não lembro agora. E eu acho que foi perfeito. E esse aqui eu não preciso nem comentar muito. Porra, literalmente ele é o personagem que aparece só pra ocupar lugar. A gente nem vai comentar.
E quanto a esse mané aqui? Cara, esse mané, eu acho que ele é tão Cinderblock quanto o Cinderblock. Ele é o Plasmus, né? Tinha tudo pra ser um vilão bom, porque ele é um ser humano quando ele tá dormindo e quando ele tá acordado ele é o Plasmus. Eu acho ele muito paia, só tá lá pra dar uma briga lá, uma adrenalina no Jovem Titãs, depois vai pra casa e acabou. Pra mim, ele iria no Cinderblock no máximo, forçando muito nos esquecíveis. Pra mim, o Plasmus, ele era memorável no primeiro episódio que ele aparece. A ideia do vilão, o conceito dele é muito foda, mas que não serviria pra mais de um episódio. Depois ele fica muito saturado, tipo, parece que eles tentaram fazer a síndrome do Cinderblock nele. E isso deixou ele muito ruim. E esses dois acho que tem que falar um pouco juntos dele. Pra mim, os dois estariam esquecíveis. A história deles é muito fechadinha num episódio, mas porra, esse aqui é o cara que gosta de fazer caos, esse aqui é o cara que aprende a não querer fazer caos. E eu não sei se você sentiu isso, mas eu senti como se o episódio fosse muito longo. E isso acontece quando o episódio é chato. Aí meteram o Slade naquele mesmo episódio no foda-se, então tipo, pra mim eles estão totalmente no esquecível. Sim. Esse, nossa, maceta no Ed, mano, personagem maravilhoso. Todos os episódios dele são cheios de coisa e de loucura. E você fica falando que, cara, que vilão da hora. Ele não tem propósito, ele só quer roubar e foda-se. Pra mim, ele também vai no Ed. Só que, tipo, eu não colocaria ele na frente da Estrela Negra, porque, na minha opinião, ele é muito largado. Ele só aparece foda-se. Tem outros vilões que tem uma proposta parecida, que eu consigo comprar muito mais a ideia do que esse personagem aqui. Eu sou muito chamado o trio cômico. Sim. Os Jovens Titãs. E pra mim, esse é o segundo melhor personagem desse trio. Eu acho realmente também que ele não chega a ser melhor que a Estrela Negra. Mas é porque a Estrela Negra é uma vilã boa, que você respeita ela como vilã. Ele não é tão levado a sério. O que me faz gostar muito dele é o fato dele não ter propósito. Eu sei que é essa a ideia dele, mas tipo, se não fosse por aquele episódio que é dentro da cartola dele, ele seria só memorável. Pra mim, foi esse episódio que fez ele ficar no Ed. Agora, o Reparo, antes da terceira temporada, eu colocaria ele provavelmente em Os Memoráveis, quase chegando no Ed, porque eu gosto muito da proposta dele. Porém, com a chegada da terceira temporada, tem um vilão específico que eu acho que ele tem uma proposta muito semelhante e ele supera. Supera mesmo. Como se ele tivesse pegou a proposta do Reparo e tivesse subido no máximo que dava. Ele fica acima do Mamute, com certeza. Mas eu não acho que ele fica acima do Chip, porque o Chip eu acho ele muito mais legal do que o Reparo, que só apareceu um episódio, tá ligado? A proposta dele é boa, mas ele teve o arco de redenção dele no mesmo episódio. Então não faria sentido ele continuar sendo um vilão tão bom, sendo que, tipo, em um episódio a história dele começou, teve desenvolvimento e fechou. Eu colocaria ele em coadjuvante mesmo, independente se houvesse aquele outro vilão que a gente já vai falar mais pra frente, ou não. Velho, Dr. Luz. Ai, eu não sei muito o que falar. Eu não gosto muito dele. Ele nunca teve um destaque tão grande na série. A primeira vez que eu lembro dele ter aparecido foi no episódio da Ravena, que ele ficou com medão dela, e toda vez que ele vê a Ravena, ele caga nas calças. Ele tá sempre fazendo merda, a Ravena, ele olha pra Ravena e ele já começa a chorar. Eu acho ele um vilão bem paia. Não sei se ele chega a ser categoria Cinderblock, porque ele não saturou que nem os vilões da categoria, mas eu acho que ele seria muito esquecível. Cara, eu acho que isso tá muito errado. Eu concordaria até a quarta temporada que esse cara aqui foi um bosta. Só que tem, acho que é 2 episódios específicos da quinta temporada que os caras, eles meteram o foda-se, pegaram tipo esse personagem que morrendo e transformaram ele num personagem muito foda. Que é o episódio que tem ainda a menininha, que ele meio que controla ela pra ter a luz fodona lá. Você para de pensar que ele é só um medroso. Os Titãs, eles têm um puta de uma estratégia só pra conseguir derrotar ele. E olha que eles ainda estavam contra os 2 caras. Nossa, velho, eu não lembro desse episódio. Tipo, eu concordo. Se fosse todos os outros episódios, ele estaria aqui até no Cinderblock. Mas eu acho que só por esse episódio, ele estaria pelo menos acima desse cara aqui. Tá, esse eu vou deixar então você decidir, porque não me lembro, não. Cara, o Rei das Marionetes, pra mim, eu gosto muito mais dele do que do Mamute. Ele só teve um episódio marcante, e ele realmente foi um personagem muito legal nesse episódio. Eu só não gostei do fato que reviveram ele depois, foi tipo muito nada a ver, mano. Velho. A maioria dos personagens foi assim, tipo, eles não tinham que reviver, mas reviveram só pro final, com todo mundo junto, todos os vilões contra todos os heróis. Eu gosto muito do Marionete. Eu colocaria ele na frente, inclusive, do Reparo. Mas é porque isso é gosto pessoal mesmo. Vocês estão ligados? Ele quase conseguiu matar o Jovem Titãs. Mas aí muitos chegaram, tipo o Slade, o Dr. Luz, nesse episódio mesmo que eu falei, tipo, eles chegaram também muito perto. O Mágico. Chegar perto de matar os Titãs não é tanta coisa assim, porque tem muitos vilões que chegam nesse poder. Mas tem muitos outros que não chegaram e que estão na frente, entendeu? Mas eu acho que o Reparo é bem mais construído que o Marionete, porque pra mim o Marionete, ele foi muito só jogado no episódio.
episódio. E tem que considerar também que eles reviveram no final. Ficou uma bosta, realmente. Joga ele pra trás do reparo. É, Cara, eu odeio esse personagem. Meu Deus do céu. Ele é muito chato. Onde você quer pôr o tridente? Que eu vou concordar. E pra mim ele iria em Cinderblock. Ele é que é diferente da premissa do Cinderblock. Mas é que ele é tão chato. Eu odeio muito ele. Ele é muito bocó. Tipo, eu sou lindo. Eu colocaria ele no mais baixo do esquecível. Por quê? Porque o poder dele pelo menos é legal. Ele pode ter vários dele. É que na verdade não é um poder, né? Ele é uma máquina que tá duplicando ele. Mas independente, ele ainda é muito bom de luta. E o X, inclusive, eu colocaria ele fácil no memorável. E a gente tem que considerar as duas versões do X. Quando o Robin é o X, que na minha opinião ele foi legalzão, tipo, foi um Edzão, mas não teve muito destaque. E quando outra pessoa aleatória, que ninguém sabe até hoje, pega a roupa do X. Que daí eu acho memorável, tipo, ele é só um anti-herói. Gostei do jeito que você colocou ele na categoria. Vamos agora pro segundo membro do trio dos loucos. Pra mim, ele é o melhor do trio. O meu maior argumento pra eu achar esse cara melhor que esse cara é que o Majimoji, pelo menos, ele tem, tipo, toda uma construção por trás. O bagulho que ele faz as coisas, porque tem que ser Reino Unido, Inglaterra. Um dos episódios mais memoráveis da série é o episódio dele, então pra mim ele tá totalmente no edge aqui. Eu acho que ele não é melhor que a Estrela Negra, mas ele é melhor que o Mágico pra mim. Se a gente tivesse gravado esse vídeo antes de algumas temporadas, ele ficaria pra mim no Carrega Série, porque ele foi o meu favorito por um tempo. Inclusive, eu achei muito que você fosse colocar ele no Carrega Série, porque você me falou que ele era o seu personagem favorito. Ele era, então, só que eu acho que tem um vilão que eu colocaria acima dele. Mas colocou ele abaixo da Estrela Negra? Não, então, é porque, tipo, eu acho que a Estrela Negra, ela tem muito mais coisa do que ele. Eu acho que seria meio injusto colocar ele acima dela. Eu acho que ele tá numa posição ótima. Não sei se a sua explicação acabou me influenciando, talvez um pouquinho. Mas ele é um personagem bom, é um personagem caricato. Eu só acho meio bugado, às vezes, que ele aparece. Porque ele aparece novo, você descobre que ele é velho. Aí quando ele volta, aí ele tá novo de novo. E aí você fica, meu Deus. Eu não lembro disso, mas eu acho que não. Cara, eu tenho certeza que ele tava novo. Porque eu ainda falei, ele não tava velho? E como é que ele apareceu novo? Eu lembro que ele pega a juventude do Robin e fica novo mesmo. Mas no comecinho daquele episódio, ele tava novo. Eu acho que não, mas depois eu dou uma olhada aí. Depois a gente confirma. Não tenho o que comentar dele. O episódio que eu mais lembro desse cara é quando ele entra no carro do Cyborg. E o episódio do carro nem foi um episódio tão, meu Deus. É só um carro do Cyborg que é o carro do Cyborg. Eu colocaria ele em Cinderblock fácil. Eu colocaria ele em Cinderblock fácil, mas atrás do Plasma. Porque o Plasma, pelo menos, ele teve um episódio bom. Sim. Pra mim, ele só é, tipo, inútil, só que ele não é forçado igual o Cinderblock. Eu coloquei o Robin aqui como próximo, porque ele é, de fato, o vilão da primeira temporada, porque ele é usado pelo Slade e tudo mais. E o Robin como vilão, pra mim, ele é muito memorável. Eu acho que eu só colocaria ele atrás do X. Eu gosto muito desse arco, porque no episódio, o Slade, ele coloca a bactéria dentro de cada um deles, que o Slade pode só apertar um botão e explodir todos eles. Aí o Robin, ele é meio que forçado a trabalhar pro Slade pra que os amigos dele não explodem. Tanto é que a resolução final do episódio foi muito foda, que o Robin, ele viu que o Slade tava muito dependente dele, ele se injetou a própria bactéria e falou, e aí, Slade, você mata todo mundo ou você não mata ninguém? O gado do Slade, ai meu Deus, não vou matar o Robin. Eu não colocaria ele atrás do X por um motivo, porque o Robin vilão tem muito mais impacto do que o X, justamente pelo próprio episódio dele. Você vê que ele é um vilão, que não quer ser um vilão, ele consegue meio que jogar nos dois times, sabe? O que fez ele sair disso foi ele, tipo, se sacrificar pelos amigos dele. Concordo, eu acho que o Robin na frente do X, porque de fato o X ele só foi legalzão, mas ele não teve muito backstory, não teve muita porra nenhuma dele. Ele ainda roubou o traje do Robin, né? Exatamente, ele só é um arrombado. Eu gosto dele, o que eu mais lembro dele é o episódio da Estelar, que eles avançam no tempo. Talvez ele não tivesse força pra ter outras aparições além da que ele teve, mas eu gostaria de ter visto mais esse vilão. Não sei se ele se enquadraria no coadjuvante, porque ele não tem tanta força, não tem tanta aparição. Pra mim, ele iria nos esquecíveis, inclusive na frente dos dois irmãos ali. Eu concordo totalmente, porque eu ia falar o seguinte, pega a visão. Vamos comparar esses três aqui. Eles são vilões que servem pra um episódio. Só que esses dois manezinhos aqui, pelo menos eles têm um propósito e aparição no episódio. O que o Warp faz no episódio dele? Literalmente, ele abre um portal. E é isso. Ele só faz isso. Nenhum motivo dele é bom. Tipo, eu vou voltar no tempo porque eu tenho que roubar isso aqui. Pra mim, ele tá acima dos esquecíveis. Por quê? Por conta do poder dele. Que é muito melhor que qualquer um desses três aqui. Esse próximo aqui, o Soto. Eu não sei qual que foi a ideia dos roteiristas. Mas por que fizeram um bicho tão apelão? Puta merda. O Mutano, ele foi muito massacrado nesse episódio. Porque eles fizeram esse bicho ser totalmente muito overpower. A personalidade e tudo mais é um nível Cinderblock
plot fudido. Mas, tipo, talvez eu não considere ele tão ruim quanto esses três só por conta que fizeram ele muito overpower. Pra mim, ele ficaria pelo menos inesquecível o último. Sim. Porque pelo menos o Tridente, ele tem uma personalidade que faz você odiar ele. O Soto, ele sai tipo, Soto gosta de cachorro. Eu concordo muito com você, esse personagem é muito xarope. Esse cara participa de um dos meus episódios favoritos dos Jovens Titãs. Inclusive, só te cortando rapidinho, a gente tem que considerar esses dois personagens como um só. Ah, os dois como? Que esse aqui, Putz! porque ele é o treinador dele, então a gente vai meio que falar dos dois. Então caiu a categoria. Não, a gente vai, tipo, pode colocar o Atlas em um lugar e esse cara em outro, mas a gente vai considerar meio que igual o Relâmpago e o Trovão aqui, tipo, ao mesmo tempo. Apesar deles estarem um dos meus episódios favoritos do Jovens Titãs, eu não sei se eu consideraria eles personagens tão fortes a ponto de estarem imemoráveis. Cara, eu acho que eu colocaria eles em coadjuvante. Muito tristemente falar isso, mas atrás do Mamute. Mas por quê? Por causa da presença. Eles têm um propósito bom para o episódio, mas eles só servem para aquele episódio. E o outro, que é o treinador dele, ele tem um arco de redenção no fim, né? Porque ele vê que o Atlas trata ele muito mal. Eu acho que é uma coisa meio meia boca, então pra mim ficaria atrás do Mamute em coadjuvante. Os dois. Na realidade, eu colocaria ele sim atrás do Mamute, porque eu concordo que ele é muito fraquinho. O arco dele de redenção meio bunda, parece que só queriam acabar com o Atlas, então era a única forma meio que de dar um final ruim pra ele. Porém, eu colocaria o Atlas na frente do Mamute, porque pra mim é como se fosse esses dois aqui. Ele tem o propósito do episódio, e pra mim o Atlas ele cumpre muito bem esse propósito. Ele ser o cara que tá quase acabando com todos os titãs, que força o Cyborg pra parar de pensar só na capacidade robótica dele, lembrar que ele também é humano e consegue superar os limites. Então, tipo, eu acho que o Atlas ele cumpre um propósito melhor que o Mamute, por exemplo. É. Agora, o Maluco do Controle, só pra finalizar o trio dos loucos, ele pra mim é o piorzinho dos três. O poder dele é muito roubado também. É um controle. Só que assim, a personalidade dele eu gosto, mas eu acho que eu diria pelo menos memorável. Acho que eu colocaria fácil na frente do Slade. Porque o Slade ele foi meio bunda no fim. Pelo menos o Maluco do Controle, ele só teve melhores momentos. Cada episódio que ele aparece é muito foda. Só que quando eu comparo com esses dois aqui, eu não consigo colocar ele no mesmo nível que eles. E eu acho que a gente teve um arco muito mais legal que o Maluco do Controle, então pra mim ele tá atrás dela. Quando eu olhei pra ele a primeira vez, eu falei, cara, é de fácil. Eu gosto desses personagens mais caricatos, mais cômicos, assim, que não tem muito propósito, que são mais jogados mais pra divertir mesmo. Mas realmente, quando eu olhei pro Slade ali, dois eles são muito extremos, né? Um é totalmente mais sério, é focado pra que você interprete ele como um vilão respeitável. O Maluco do Controle, ele não exige isso. Ele só é um vilão, não tá nem aí, você pode respeitar ele ou não. Ele tá lá como vilão. Depois que eu ouvi o seu argumento de que o final do Slade foi muito bunda, talvez faça sentido, até porque todos os episódios do Maluco do Controle são episódios muito legais, muito divertidos. E considerando que eu colocaria, quando eu bati o olho nele, eu já colocaria ele em Ed, talvez ficar na frente do Slade seja um bom lugar. Velho, eu gosto dele. Apesar de você não gostar, é o medo da Ravena que se projetou quando ela tava tentando esconder os próprios medos dela. Mas isso é só a Ravena, tá ligado? Não é um vilão, entendeu? Pra mim é só o sentimento dela, então não tem como categorizar como vilão pra mim. A gente não sabe nem o nome desse arrombado. Eu não acho que ele é tão ruim quanto, tipo, Cinderblock e os outros lá, colocar ele atrás do Soto. Com certeza. Porque eu gosto dele. Ele tem um propósito, que é ensinar que tudo bem você ter medo, é possível que você lute contra ele, então ele some no momento que a Ravena entende isso, assume o medo dela. Ele é um episódio que faz você pensar e desperta essa, sei lá, essa moral aí, que essas histórias mais que igual do Cyborg e do Atlas tem também. Inclusive, eu acho que esses três próximos personagens a gente tem que falar deles um pouco mais junto. O Mariposa, ele é muito legal, porque ele tem toda a relação de ser o paizão lá. Só que eu acho que, tipo, isso é só como se fosse jogado. Não tem, tipo, muita profundidade nessa relação. Se ele não tivesse esse arco, não ia fazer diferença. Mas eu gosto dele como vilão. Eu não acho ele melhor que o Dr. Luz, porque, tipo, pelo menos o Dr. Luz teve um episódio muito foda, que eu não acho que ele tenha tido. Eu acho que, tipo, o episódio que ele é pra ser o vilão fodão, quem tem mais presença são esses dois aqui, principalmente ela. Pra mim, eu acho ela melhor que o pai dela. Sim. Eu acho ela melhor do que o Dr. Luz, principalmente porque ela tem a parada dela da Estelar, ficar por cima do Robin. E eu gosto muito dela, porque ela é chata pra caralho, isso. É. Isso é muito foda no personagem em si. E tem o namorado dela que pra mim é esquecível pra caralho. Ele parece que, tipo, só quiseram fazer um plot no meio do episódio. Colocar ele como vilão de início, aí depois ele aparecer como namorado dela. E pra mim ele é atrás do War. Talvez atrás desses dois,
mas eu acho que, tipo, pelo menos o episódio dele também é muito, muito melhor. Eu concordo com o que você colocou aqui. Tem uma personagem que a gente ama odiar. Ela é mimada. Ela cumpre muito bem o propósito dela, que é ser chata e insuportável. Não colocaria o Mariposa Assassina na frente do Reparo, porque eu não gosto do Mariposa Assassina. Eu acho ele xarope. Mas onde você colocaria ele, então? É porque, assim, eu acho esses três aqui melhor que o Mariposa. Porém, o Mariposa, o propósito dele é melhor. Qual que é o propósito dele? Ser pai? Não ser pai, mas, tipo, ele como vilão, ele tem uma função melhor do que esses três. Não, tipo, um propósito. Até falei errado. Eu não sei, eu já discordaria um pouquinho. Eu já colocaria... Eu acho que esses três que você falou são melhores. Eles vingam mais. É porque eu não gosto. Talvez eu esteja falando mais do meu emocional, porque eu acho ele um vilão bunda. A primeira vez que ele aparece, ele já é apresentado como o pai da Kitty. Pra mim, ele é só, tipo, seria um coadjuvante dela. E ainda assim, eu consigo achar os outros três melhor que ele. Por mim, pode deixar aí onde ele tá. Mas eu não sei se eu concordo muito, não. Olhando agora um pouco o que você falou da Kitty, eu não acho ela uma coadjuvante. Eu talvez subiria ela pra cá. Porque foi o mesmo que você falou. Ela é aquela vilã que você adora odiar. E eu acho que, tipo, o Chip, ele tem uma parada parecida, mas pelo menos ela é muito mais memorável, tá ligado? Eles não saturaram ela igual fizeram com o Chip. Quando você lembra do episódio, tipo, você lembra mais dela do que esses dois aqui, por exemplo. É, realmente. Talvez eu concorde com o Mariposa vir aqui atrás. Mesmo que eu ache o arco dele melhor, esses três aqui, eles são mais legais. Mas eu acho que é mais por gostar ou não. E não pelo arco em si. Pelo arco, ele com certeza ficaria aqui. Eu não entendi muito bem esse argumento da função dele. Ele não é só um inimigo dos Titãs. Ele não tá lá só para os Titãs ter que derrotar. Ele sempre tem algo a mais. O episódio primeiro que ele aparece, ele tá obrigando o Robin a fazer isso porque ele quer ver a filha dele feliz. E no episódio do Silk, ele volta a ter o Silk, ele maltrata ele. Mostra que mesmo ele sendo um paizão lá, ele ainda é um arrombado. E faz ele ter mais personalidade pra mim do que esses três aqui. Tá, pode ser então, pode ser. Essa personagem aqui é totalmente esquecível. Tipo, eu não gosto dela. Aquele episódio pra mim é muito inútil. Eu colocaria ele até atrás desse bicho aqui, porque esse bicho pelo menos é o medo da Ravenna. E esse aqui seria o equivalente ao medo da Estelar, o predador da Estelar. A Estelar nunca ligou pra aparência, tá ligado? Parece que só colocaram aquilo na Estelar só pra tipo, você que está assistindo aí, não se importe com a sua aparência. Mas não é algo que combina com a Estelar, na minha opinião. Eu concordo exatamente onde você deixou ela, porque o que eu lembro dessa personagem é que ela fica... Quando ela fica nessa forma, ela só faz isso, não. Mas ela tem interação. Não me lembro desse cara. Quem que é? Ele é o senhor dos jogos. Da minha opinião aqui, eu acho que ele fica acima do tridente, pelo menos. Eu tava me coçando pra colocar ele atrás do tridente, porque ele não gosta dele. Ele só aparece uma vez, ele é irrelevante pra mim. Talvez eu colocaria ele nesse nível, porque eu imagino ele muito na pele do Soto. Que ele é tipo um bosta, só que ele é muito overpower. Eles quiseram fazer ele ser super poderosão. O Johnny Rancid, pra mim, mano, eu não sei, talvez ele tá muito nos esquecíveis pra mim, porque ele não tem uma presença muito foda. Mesmo esses dois aqui, o Trovão e o Relâmpago, sendo chato como eles são, eu gosto mais deles do que desse cara. Ele não é ruim, não é um personagem ruim, eu acho, pelo menos, mas ele tinha força. Se trabalhar assim, ele bem trabalhadinho, ele conseguiria ser um personagem mais legal do que ele foi, mas realmente, os irmãos têm mais um reconhecimento. Antes de ir pra essa vila fodona, primeiro eu quero fazer uma menção honrosa, que é o Ternion. Ele é a fusão desses três. Pra mim, ele tá no Cinderblock da mesma forma. Ele fica pior, pra mim, se ele tivesse aqui, ele estaria atrás do Cinderblock, porque ele é muito jogado do nada. Parece que eles queriam fazer um bagulho muito foda. Juntar os três bosta. Os três vilões mais bunda e deixar mais bunda ainda, porque a presença dele é muito bosta. Concordo. Cara, a Terra já vai no Ed. Já põe ela no Ed, não quero saber de nada. Ela ganha do Slade. Eu coloco ela na frente da Estrela Negra. A gente tem que considerar o personagem como um todo, tá ligado? A Terra, pra mim, teve o melhor arco dos que a gente colocou até agora. Ela é uma vilã maravilhosa. Maravilhosa. Ela virou uma titã e, ao mesmo tempo, por ela não saber controlar e ter as próprias inseguranças dela, ela acabou se unindo com o Slade, o que fez com que toda a relação que ela tinha com os titãs fosse pro buraco. E eu acho que é a melhor parte dela, porque eles meio que adotam ela como uma amiga. E é muito foda esse arco de, tipo, traição. E eu gosto de ver a relação de cada um deles, como eles não querem lutar contra ela, só que eles já falaram, não, ela vai trair a gente de novo se a gente baixar a guarda. E eles vão pra cima. Ela é melhor do que o mestre dela, olha só. Realmente, tanto que ela mata o Misael, falei spoiler, tomando com quem viu. Mas, porra, não, a gente... Eu acho que a tudo isso aqui é spoiler, né? E ela só não tá em Carrega Série porque ela não é a minha favorita, pessoalmente. Nem a minha. Mas, tipo, se você que assistiu o Jogos Titãs considera ela sua favorita, respeito pra caralho. Respeito. Ela é a minha segunda favorita. Tá no top 5 fácil pra mim.